Olá, Oi, tudo bem? tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Melhorou o pé? Nossa, menina, melhorou, mas estou aqui com aquela suspeita de fratura lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. E você tá bem? Tá com uma carinha de dor de cabeça? Tô bem. Hoje eu estou com muita dor de cabeça, mas tá tudo certo. Tudo nos Então tá bom. controles. Menstruação. Então tá. Menstruação? É, Ah, eu tô menstruação. menstruada também. Dor de É. cabeça. Ó, isso é motivo de comemoração. Então, bom, acho que vou falar um pouquinho de como a gente está fazendo esse projeto, dar um tempinho, ver quem chega, né? Sim. Bom, para quem está chegando agora, para quem não sabe, essa é a doutora Tamires, fisioterapeuta pélvica. Ela me acompanha no meu tratamento para endometriose. E a gente está fazendo uma série de 3 lives. A primeira foi 2 semanas atrás, porque essa devia ter sido semana passada, mas eu tive que cancelar. Foi sobre endometriose intestinal e o papel da fisioterapia pélvica, como a fisioterapia pélvica pode ajudar, né? A de hoje a gente vai falar sobre endometriose, sistema urinário e como a fisioterapia pélvica pode ajudar também, como através da fisioterapia pélvica você consegue diagnosticar também os sintomas e tudo mais. E na semana que vem a gente vai ter uma live sobre sexualidade, endometriose e a fisioterapia pélvica. Eu acho que é um tema também bastante interessante para a gente abordar, que é muita coisa para falar, né? Com certeza. Essa vai ser extensa. É verdade. Mas basicamente é isso. Acho que a gente pode começar, né? Vamos começar então? Bora. Então, bem-vindos à nossa segunda live. E com você, tá? Sistema urinário. Então tá bom. Ó, o que nós temos que entender é que o sistema urinário é o segundo lugar mais acometido por endometriose. Ele perde só pelo sistema gastrointestinal. Então é muito comum que as mulheres cheguem ao atendimento médico, ao atendimento fisioterapêutico, com várias queixas urinárias. E eu acho importante hoje a gente falar bastante sobre quais sintomas acontecem, sobre o tipo, especificar cada sintoma, para que você fique atenta, porque às vezes nós não damos atenção para os sinais que o nosso corpo dá. E muitas Sim, vezes nós nem sonhamos que isso é um sintoma. A gente normaliza um sintoma. Eu acho que o objetivo dessas nossas lives é cada vez mais levar informação para que com vocês certeza. se conheçam melhor os próprios os sintomas e que possam procurar seus médicos especialistas em endometriose para o melhor tratamento, né? Com certeza. Porque às vezes a gente procura um médico, mas ele faz algumas perguntas e você nem imagina que pode ser sintoma, né? Então, às vezes você nem Sim. fala sobre o sintoma e Não você às vezes observa. passa muito mais tempo para descobrir uma endometriose porque você tem sintoma há anos, mas nunca soube que aquilo é endometriose, né? Sintoma de endometriose, por exemplo. Exatamente. Às vezes, quando a gente não observa um sintoma, quando alguém pergunta para nós sobre ele, você não sabe falar, porque você nunca observou se isso acontece, né? Sim, é isso. E aí, quais são os sintomas, como ela se manifesta, o que, que a gente pode ficar atento no sistema A urinário, assim. endometriose do trato urinário geralmente se manifesta por dor suprapúbica. Vou até mostrar para vocês. Aqui na nossa pelve da semana passada, aqui é a pelve óssea, então a estrutura óssea que nós temos no meio do corpo. Conecta a parte de cima, que é o tronco, com as pernas. A pelve é um conjunto de articulações, né? São ossos que se unem e entre eles existem articulações. Aqui na frente, vou mostrar mais de perto. Aqui na frente nós temos a articulação chamada sínfise púbica. E a dor que geralmente acontece na endometriose é acima dessa articulação. Então, ali Certo. entre
Se você palpar a sua pelve, né? Procurar ali na região mais baixa do abdômen uma parte mais rígida, que é o ossinho, logo acima, geralmente é um local que na endometriose, com acometimento do trato urinário, as pacientes relatam dor. Tipo, o pé da barriga. No pé da barriga, isso. Além disso, ocorre dor ao urinar. Então, durante o momento da micção, pode acontecer muita ardência na uretra ou mesmo na região. Às vezes a gente não consegue muito diferenciar, parece que é dor na vagina mesmo. E também dor na região das costas. É um sintoma muito relatado por mulheres que têm acometimento de endometriose na bexiga. Mas aí na região mais para cima ou na lombar, assim, você diz? Ou pode ser os dois? Podem ser os dois, mas geralmente a dor é baixa. É dor na região lombar. Associado a esses três principais sintomas que eu falei, né, que é a dor em cima dessa articulação, a dor suprapúbica, a dor ao urinar e a dor nas costas, também podem acontecer sintomas irritativos da bexiga, que são os mais comuns de se ver em pacientes com endometriose na bexiga e com endometriose, de forma geral. Certo. É comum que aconteçam. São eles: urgência para fazer xixi. Então, o que é urgência para fazer xixi? Uma vontade súbita de urinar. Como se nós estivéssemos... Exatamente. Você está fazendo qualquer atividade, tem que interromper essa atividade para ir ao banheiro fazer xixi. Não é normal. Não é normal. Gente, sentir essa urgência, essa vontade forte de fazer xixi e ter que sair correndo, não é normal. Às vezes a gente fica pensando assim, não, mas é que eu tava com a bexiga cheia. Não, mas eu acabei de beber água. Tem que ficar atento aos sinais que o corpo dá. Sempre vou bater nessa coisa. Com certeza. Além disso, tem a urgem-incontinência, que é essa urgência que eu acabei de descrever, associada à perda de urina. Então, eu estava fazendo alguma atividade, me deu uma urgência muito forte para ir ao banheiro. E antes mesmo de chegar ao banheiro, eu acabei perdendo urina, né? Na roupa, seja no momento em que eu estava tirando a calcinha para sentar no vaso sanitário. Isso é caracterizado como urgem-incontinência. Outro sintoma irritativo da bexiga: idas frequentes ao banheiro. Quantas vezes nós vamos ao banheiro durante o período diurno, né? Durante o dia? E aí, como é que tá essas idas ao banheiro? O que nós consideramos o padrão, o comum de se acontecer, são 8 idas ao banheiro por dia, né? No período em que estamos acordados durante o dia. Tá, isso desde até você ir deitar. Isso, da hora que levanta à hora que vai deitar. Se esse número está aumentado, está acima de 10 micções, a gente já começa a investigar questões associadas à irritabilidade da bexiga, hiperatividade da bexiga, que é um funcionamento aumentado, né, do músculo da bexiga. Certo. Outro sintoma que também pode acontecer irritativo também, que eu já citei, é a dor, a própria dor ao urinar, né? Então, a paciente sente ardência na região da uretra, incômodo, às vezes dói o período da micção inteiro, às vezes dói só o período inicial da micção, ou ardência após a micção também pode acontecer. São esses os sintomas irritativos da bexiga, que lembram muito a infecção urinária. Isso que eu ia pontuar, essa ardência para fazer xixi e tudo mais, como que dá para diferenciar, assim? É só por exame mesmo? Então, geralmente, quando há acometimento de endometriose na bexiga, esses sintomas se agravam no período menstrual. Então, a gente chama de cíclico. Ele acontece sempre ali no ciclo do período menstrual. Mas nós temos que ficar atento porque na infecção urinária tem alteração da cor da urina, do cheiro da urina e não só a dor. Então a gente consegue também diferenciar por meio de observar o aspecto da urina, como que está o aspecto dessa urina. Legal.
Bom, a gente está aqui com a nossa colinha, porque é muita coisa que a gente esquece. É verdade. Sangue na urina é comum em endometriose? Bom, há relatos de que aconteça em 20% da população com endometriose. É bastante até, né? É um número relativamente alto, né? Mas Sim. o que todas as mulheres com endometriose ou que estão suspeitando de endometriose devem fazer é acompanhar com um médico. Gente, acompanhamento com um médico especialista é necessário. Até mesmo para excluir outras causas, né? Porque esse sangramento também pode vir de outras causas de disfunções da bexiga, disfunções do organismo de forma geral. Então Sim. Tem que ser investigado. E também não achar que só porque tem sangue na urina que é endometriose, né? São vários os diagnósticos e ali a gente vai excluindo para chegar num diagnóstico final. Durante a anamnese você vai vendo o que pode ser, excluindo todas as alternativas. A anamnese é o primeiro exame, né? Só para quem não sabe. Sim, é o primeiro encontro, né, que a gente faz para tentar triar ali quais são todos os sintomas que essa mulher vai pontuar, vamos dizer assim. Certo. E tem algum outro sintoma urinário em mulheres que têm endometriose, mas que não está na bexiga? Que não tem nenhum foco na bexiga, por exemplo? Sim, com certeza. São sintomas que estão relacionados à bexiga, mas que não necessariamente você precise ter o diagnóstico de endometriose na bexiga. Ou seja, o simples fato de eu possuir endometriose, seja onde estiver esse foco, eu posso apresentar outros sintomas urinários. Esses sintomas, eles estão mais associados ao assoalho pélvico, que é a musculatura que fica no fundo da pelve, como a gente conversou lá na nossa live anterior. Sim. Essa musculatura, esse conjunto de músculos, conjunto de fáscia e de ligamentos, eles são essenciais para o bom funcionamento da pelve e de várias outras questões. Mas assim, hoje vamos focar aqui na micção, por exemplo. Tá. Como também já explicamos na outra live, na endometriose acontece a tensão exagerada desses músculos do assoalho pélvico. E essa tensão exagerada pode levar a sintomas que dificultam o esvaziamento da bexiga. Afinal, o assoalho pélvico está ali ao redor da uretra. Então, imagina ele apertando exatamente a uretra. Quais são esses sintomas? Então, nós temos o gotejamento pós-miccional. Então, após a micção, fica gotejando o xixi ali no vaso sanitário. É necessário ficar alguns segundinhos após a micção sentada, aguardando esse gotejamento terminar. É muito comum também a hesitação, que é um sintoma de demora para iniciar a micção. Eu sento no vaso sanitário e tenho que ficar concentrando ali, quase um mantra, para vontade de xixi vir. Mesmo quando você está com vontade de fazer xixi. Isso, você pode estar com vontade de fazer xixi, mas ao sentar ao vaso sanitário, você precisa concentrar para que a micção dê início. Aconteça, né? Sim. Isso, para que ela aconteça. Outro sintoma muito comum também é o jato intercortado. Então, é um xixi que não é contínuo. Começa o jato, para. Sai mais um pouquinho, para. Sai mais um pouquinho. Então, é um jato que está sempre... Ele nunca é um fluxo contínuo de urina. Nossa, isso é muito importante, né? Muito. E isso acontece muito. Talvez seja um dos sintomas mais comuns, assim, que possam acontecer nas mulheres com endometriose, é esse de não conseguir ter um jato contínuo de urina, né? É sempre picadinho. Outro sintoma muito comum é uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Então, você vai ao banheiro, realiza a sua micção, levanta ali do vaso sanitário e a vida segue. Poucos minutos após, você tem a sensação de que ainda tem urina. Opa, acho que eu preciso fazer xixi de novo, né? Exatamente.
Ou se não, esse sintoma se apresenta de outra forma, mas é o mesmo sintoma. Por exemplo, eu faço xixi, nós mulheres devemos fazer xixi sentada, né? Quando nós Uhum. levantamos, acaba perdendo um pouquinho de urina. Por quê? Não esvaziou completamente a bexiga. E essa movimentação, alteração no ângulo da uretra, faz com Entendi. que aconteça o escape de urina. Também é muito comum. E outro sintoma que também acontece com frequência é a própria perda de urina, a perda urinária. Acontece muito na endometriose e ela está associada ao aumento de tensão. Então, o que nós temos que imaginar? Essa musculatura que fica aqui no fundo da pelve, que fica cobrindo, né, o fundo da pelve, ela precisa estar contraída em momentos em que nós não estamos fazendo xixi e relaxada em momentos que nós precisamos fazer xixi, evacuar, ter relação sexual, por exemplo. Sim. Na endometriose, acontece dessa musculatura estar constantemente contraída. Não significa dizer que uma musculatura que contrai o dia inteiro é forte. As pacientes muito questionam, né? Falam, mas se eu estou contraindo o dia inteiro, meu músculo está forte. Não, ele está cansado. Ele precisa descansar. Então, imagina, eu sempre uso o braço, o exemplo do braço, né? Se eu ficar assim 10 minutos, ok. O dia inteiro vai doer demais meu músculo no final do dia. Meu músculo precisa relaxar. Relaxar. Da mesma forma, o assoalho pélvico. Então, assim, é um músculo que contrai o dia inteiro e que, por contrair o dia inteiro, é fraco, ao invés de ser forte. E essa fraqueza muscular pode gerar perdas urinárias. Perdas durante tosse, perdas durante espirro ou ao levantar uma caixa pesada, caminhando, saltando. Tem mulher que fala, né? Nossa, tava brincando com meu filho. Fui pular e perdi xixi. Ou se não, essa situação que eu descrevi anteriormente. Eu acabei de fazer xixi, levantei do vaso sanitário e acabei perdendo urina. É muito comum também nessas mulheres. E falando assim de pós-cirúrgico, só cortando o nosso roteirinho aqui, porque me deu uma dúvida do meu caso. No pós-cirúrgico, eu não tinha. Pré-cirúrgico eu não tinha esses sintomas. No pós-cirúrgico apareceram ali, por isso a fisioterapia pélvica e tudo mais. Fiquei com sonda e tal. Porque antes não sentia e depois no pós-cirúrgico isso acontece e depois fica tudo bem. Por que você pode sentir depois da cirurgia? Por exemplo, eu fiz a cirurgia intestinal e descolamento de todos os órgãos. Mas em tese eu não tinha nada no sistema urinário, assim. Só que no pós, aí usei a sonda e depois fiquei com aquela dorzinha no pé da barriga que ela foi passando. Sim, exatamente. A gente tem que lembrar sempre que cada caso é um caso, né? Exato. Não significa que isso vai ser um padrão para todas as mulheres com endometriose e todas as mulheres que passarem por cirurgia. Mas, geralmente, a gente observa um padrãozinho de sintoma, que é, antes da cirurgia, as pacientes apresentam esses sintomas irritativos que eu falei. Idas frequentes ao banheiro, dor ao urinar, urgência para fazer xixi. E após a cirurgia, a bexiga se apresenta de outra forma. As pacientes acabam ficando com a bexiga preguiçosa, eu diria. Principalmente as que necessitaram da sonda por um período maior após a cirurgia. Certo. Então, a fisioterapia ela tem 3 papéis de atuação. Pré-cirúrgico, nós vamos tentar acalmar essa bexiga, porque ela está funcionando demais. Pós-cirúrgico imediato, que é aquele atendimento que eu fiz no hospital, não sei se você lembra. Lembro. No atendimento hospitalar, a gente tenta colocar essa bexiga para funcionar, porque geralmente ela vai estar preguiçosa, porque foi infundido um gás no abdômen, o médico manipula ali nervos que são responsáveis pelo funcionamento, pela contração
e pelo relaxamento da bexiga. Então ela fica preguiçosa mesmo. Toda desregulada, né? Isso. E após a cirurgia, a gente dá um enfoque na musculatura do assoalho pélvico para tratar geralmente os sintomas que eu falei que são associados ao esvaziamento, de dificuldade de esvaziamento, que é a dificuldade em começar a urinar, gotejamento pós-miccional, jato confortável, isso, todos esses que a gente acabou de citar. Então, nós temos que entender que o tratamento da endometriose é um processo, realmente, e que podem existir alterações diferentes em cada fase, eu diria ali, do acompanhamento dessa mulher. Com certeza. Às vezes a gente vê essa mudança de padrão, né? Então, ou pode ser o contrário, por exemplo, a mulher já chega com sintomas de dificuldade de esvaziar, às vezes não precisa operar, né? A gente resolve esses sintomas e aí no meio do tratamento começa a surgir um padrão de urgência, enfim, isso pode acontecer. O ideal é que todos os sintomas sejam abordados em algum momento aí do tratamento para resolver queixas miccionais. Perfeito. E elas sempre são fáceis de tratar. Eu comparo bastante assim, né? Os sintomas urinários, os sintomas evacuatórios e acho, inclusive, que os sintomas urinários são resolvidos de forma mais rápida do que os sintomas evacuatórios. Certo. E você falou que não necessariamente precisa haver a cirurgia. Então, através do tratamento que for escolhido pelo especialista, sem ser o cirúrgico, associado à fisioterapia pélvica, você consegue o melhor resultado nos seus sintomas? Sim. Nem toda paciente de endometriose vai passar por procedimento cirúrgico. Isso não vai definir e conversar com a paciente é o médico especialista em endometriose. Porém, Perfeito. As pacientes que não vão passar por cirurgia acompanham com fisioterapia pélvica para ter uma melhora da qualidade de vida. Por que essa melhora da qualidade de vida? Porque nós vamos abordar os sintomas urinários que afetam essa mulher, os sintomas evacuatórios que podem estar presentes, os sintomas sexuais que estão presentes assim na maioria dos casos e os sintomas de dor. Então, nem sempre tem essa indicação cirúrgica, mas a fisioterapia soluciona os sintomas da endometriose. Esse é o grande papel. Às vezes as pacientes perguntam, fisioterapia cura endometriose? Não. Fisioterapia não cura endometriose. Fisioterapia atua sobre os sintomas da endometriose, melhorando o quadro geral secundariamente a qualidade de vida. Sim. É complementar, né? Não adianta. Você pode, como alimentação, como tratamento hormonal ou não hormonal, cirúrgico ou não cirúrgico, todos eles acabam se complementando e se encontrando durante esse processo da endometriose, dependendo de mulher para mulher, né? Nossa, com certeza. É até importante você falar isso, porque, por exemplo, as mulheres que apresentam muita urgência urinária, elas passam também por acompanhamento, enfim, todas as pacientes devem passar por acompanhamento nutricional, mas a gente casa os tratamentos para que os alimentos que irritam a bexiga sejam diminuídos nesse período do tratamento. Então é importante a paciente entender quais são esses alimentos irritativos e que fazem com que a gente sinta mais desejo de ir ao banheiro. Ir ao banheiro, né? Mais vezes. São alimentos cítricos, água gaseificada, café, refrigerante, comida apimentada. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, são esses. E cafeinados, né? Chás cafeinados também podem gerar essa urgência para ir ao banheiro. Então é importante ter conhecimento e passar com um nutricionista para que a dieta esteja adequada, auxiliando na solução desse sintoma urinário, que é a urgência para fazer xixi. Com certeza. E só um adendo que a dieta ou a reeducação alimentar que você precisa fazer não necessariamente é a que a outra pessoa vai fazer também. Cada corpo tem uma alergia, cada corpo reage de uma maneira diante da alimentação e da irritabilidade no corpo, né? Então, eu acho que é bom a gente pontuar isso também, né?
Com certeza. Vamos lá. E o que a fisioterapia pode fazer por mulheres com estes sintomas? Bom, eu já até comecei a falar um pouquinho sobre Um isso. pouquinho, sim. A fisioterapia, ela pode ter uma abordagem pré-operatória, pós-operatória imediata e pós-operatória, que é aquela mais afastada do período da cirurgia. Tá. Esse acompanhamento vai depender muito, né? A fisioterapia pélvica vai depender muito da apresentação clínica da paciente. Quais sintomas ela vai apresentar? A partir disso, nós vamos tratar. Mas eu gosto de dividir essas pacientes em dois principais grupos para ficar claro o tratamento na nossa cabeça. São pacientes que apresentam sintomas irritativos da bexiga, que foram aqueles que nós começamos falando, ou aquelas que apresentam sintomas que são associados à dificuldade do esvaziamento. Separando esses dois grupos, a gente tem recursos específicos para utilizar em cada um deles, né? São várias as técnicas, mas eu até separei aqui algumas delas para mostrar para vocês. Nos sintomas irritativos da bexiga, o que a gente mais utiliza para melhorar, além da terapia comportamental, que é essa que eu falei, a alteração dos hábitos alimentares em relação a alimentos irritativos da bexiga, a adequação da quantidade de água que essa paciente bebe. A gente faz um cálculo baseado no peso, junto com a Nutri, né? Faz um cálculo baseado no peso do paciente para saber o quanto tem que... Isso, a quantidade de água correta que ela deve beber. Legal. Que interessante. Oi, perdão? Que interessante, eu não sabia dessa parte. E além disso, nós fazemos também a micção programada. Então, a gente acompanha a bexiga por 3 dias. Como que essa bexiga tem funcionado em 3 dias? Faz uma média de quantas vezes a pessoa vai ao banheiro, quantas vezes ela acorda para urinar, caderninho, gente, melhor jeito ali, o aplicativo, caderninho. Exatamente. Em 3 dias a gente consegue fazer esse mapeamento de como esses sintomas acontecem e a partir disso nós vamos estipular janela de micção. Então, por exemplo, a paciente levantou, faz o primeiro xixi, daqui a 2 horas ela vai novamente, daqui a 2 horas novamente. Com o passar das semanas, nós vamos aumentando essa janela de idas ao banheiro, né? Aumenta, por exemplo, de 2 horas passa para 3. Até que ela consiga suportar aproximadamente 3 horas e meia ou 4 horas. Para fechar aquele cálculo que eu falei inicialmente de 8 micções. 8 vezes. Entendi. É o comum exatamente por isso. Está relacionado à capacidade de urina que a nossa bexiga comporta. Que interessante. E aí, o que nós utilizamos além dessa terapia comportamental nessas pacientes? A eletroestimulação. Então, a gente coloca um eletrodo lá na região do tornozelo das pacientes, né? As pacientes até ficam no meu tornozelo. O que meu tornozelo tem com isso? Eu adoro tomar esse choquinho. A Cláudia sempre gostava. Achava relaxante. Essa eletroestimulação lá na região do tornozelo vai subir por meio de um nervo, vou explicar de forma bem simples. Vai subir por meio de um nervinho que passa lá no tornozelo, sobe pela perna, vai para a bexiga e depois o estímulo sobe para o nosso cérebro. Essa corrente elétrica, ela funciona como um computador da bexiga, ela modula o funcionamento da bexiga. Como eu falei anteriormente, a bexiga é um músculo. Se a bexiga está contraindo o tempo inteiro, né, de forma que te faça ir várias vezes ao banheiro, esse computadorzinho, que é a eletroestimulação, vai acalmar a sua bexiga e vai falar, olha, contrai menos, está contraindo muito. E com o passar das semanas, nós observamos que essas pacientes deixam de apresentar essa urgência para ir ao banheiro. Essa ida súbita, né? Essa vontade súbita de ir ao banheiro. Os estudos nos mostram que 8 sessões
são suficientes para tratar. 8 sessões de eletroestimulação no nervo tibial são suficientes para tratar essas pacientes. Essa bexiga... Isso, essa bexiga nervosa, né? Que tá funcionando. Bexiga nervosa. E o que eu vejo é que às vezes com 4, 5 sessões as pacientes já relatam melhora nessa urgência para ir ao banheiro e na noctúria, que é a interrupção do sono, quando a paciente está dormindo e acorda porque está morrendo de vontade de fazer xixi, porque a bexiga contraiu fora de hora. Era para ela estar ali relaxando, enchendo. Daí ela contrai e deu essa urgência para ir ao banheiro. O tratamento, assim, o carro-chefe do tratamento desse sintoma da endometriose é a neuromodulação lá na região do pé, que também pode ser realizada em outros locais, mas a mais comum no pé. Então tá, tratamos o primeiro bloquinho de sintomas, que são os sintomas irritativos, né? Irritativos. Aquela incontinência que corta. Aí a gente entra exatamente nesse segundo grupo de pacientes, de sintomas com dificuldade de esvaziamento. Então, são pacientes que precisam relaxar essa musculatura do assoalho pélvico. Como também já falamos na live passada sobre os ponto-gatilhos, né? O que são os ponto-gatilhos? Nódulos de tensão lá na musculatura vaginal. Como um dia cansado, a gente vai palpar o trapézio, aí tem uma bola, um carocinho dolorido no trapézio. Esse mesmo carocinho, esse mesmo nódulo de tensão desenvolve na vagina. E esse nódulo de tensão é uma das causas desses sintomas de dificuldade de esvaziamento. De esvaziamento. Então, como que a gente trata essas pacientes? Relaxando a musculatura do assoalho pélvico. Com todas as técnicas que eu mostrei, inclusive, na live passada. Sobre intestinal. Vibração, massagem perineal. A gente também utiliza outros recursos que alongam a musculatura do assoalho pélvico e até mesmo a eletroestimulação para relaxamento dessa musculatura. Quando a gente vai executando essas condutas nessas pacientes, também, por volta de 5, 6 semanas, elas já observam uma grande melhora desses sintomas, ou assim, melhora total. Mas fica sobrando um sintoma que não se enquadra em nenhum dos dois bloquinhos. E nem no segundo grupo, que é a incontinência urinária. A perda de urina que acontece nessas mulheres por conta da tensão. O músculo está muito tenso ali, está contraindo o tempo inteiro e fica fraco com o passar do tempo. Daí a gente entra com o fortalecimento dessa musculatura. Como que ele pode ser feito? Por meio de eletroestimulação. Então a gente coloca uma sondinha vaginal, a eletroestimulação sai por meio dessa parte aqui da sonda, né? Uma sondinha plástica, tem outros modelos também, essa aqui é a menor. Então, nós introduzimos a sonda na vagina e ligamos a um aparelho de eletroestimulação que vai controlar o seu músculo. Ele vai apertar o músculo por alguns segundos e soltar. E junto com esse funcionamento do aparelho, a paciente deve imaginar que está contraindo e soltando. Também passamos um treino de contração para casa. Então, essas pacientes vão realizar esse mesmo exercício sem o aparelho em casa. Outra forma de fortalecer o assoalho pélvico é com o uso de cones vaginais. Não sei se vocês já escutaram falar sobre. São tezinhos vaginais. Eles são várias gramaturas. Cada cor é um peso diferente, uma gramatura diferente. E esses pezinhos vaginais as mulheres levam para casa. Eles são introduzidos na vagina e pode ser utilizado de duas formas. Em uma das formas, minha vida vai seguir normal em casa com o cone introduzido. E em outra forma, eu vou fazer exercícios, desde que eu esteja em pé, de contração para tentar sustentar esse peso aqui dentro da vagina. Lá dentro. Ou seja, interessante, eu não sabia disso.
Sim. Outro método também que é muito utilizado são as bolinhas, né? As pessoas não conhecem, mas o nome é Benvá. O nome dessas bolinhas. Benvá. Elas também, isso. Elas têm uma esfera dentro delas, então não sei se dá para escutar. E emitem, a própria movimentação das bolinhas emite ali uma vibração que aumenta a percepção da musculatura vaginal. E fora isso, tem exercícios também para conseguir sugar essas bolinhas para dentro do canal vaginal. E tem um que eu gosto muito, que é o Educator. Bom, ele também é chamado de educador vaginal. Tá. Que a gente introduz a sondinha na vagina e quando a mulher contrai, a anteninha se movimenta. Ela mostra para nós se este movimento está sendo feito de forma correta ou não. Se para frente a contração está correta. Tá, ok. Se para baixo, a contração está errada. Mas o que é muito importante falar? O fortalecimento muscular do assoalho pélvico na endometriose só deve ser realizado após o relaxamento da musculatura do assoalho pélvico. Não adianta escutar aqui na live que para tratar incontinência urinária tem que fortalecer e ir lá e pesquisar na internet. E ficar fazendo... Isso, porque se você não passar por uma avaliação com um fisioterapeuta e começar a realizar exercícios de contração em casa, por conta própria, você pode agravar outros sintomas de dor, outros sintomas associados também à bexiga, por exemplo. Sim. Pode piorar esses sintomas. Então, o ideal é que você passe por uma avaliação, você seja orientado ao momento correto de iniciar esses exercícios. Certo. E uma dúvida... Desculpa. Não, pode falar. Não, que eu ia perguntar, por exemplo, já vieram me perguntar sobre pompoarismo. Porque eu comecei a fazer pompoarismo e eu tive melhora dos sintomas. Só que, por outro lado, já vieram falar para mim também, né, das meninas que eu converso, enfim, que o pompoarismo piorou muito o quadro. Então, assim, acho que é bem esse ponto que você está falando, né? Como medir isso, sabe? Tem alguma forma, é só passando por avaliação? Como que isso pode ser... feito. Então, é um pouco complexo. Por que é complexo conversar sobre isso? Existem pacientes que vão começar o fortalecimento do assoalho pélvico e vão melhorar, porque elas não tinham queixas de aumento excessivo de tensão no assoalho pélvico. Perfeito. Eram pacientes que apenas precisavam de fortalecimento mesmo. E talvez passando por uma avaliação com um fisioterapeuta, o fisioterapeuta iria prescrever isso, o fortalecimento. Mas existe o outro lado da endometriose em que essas mulheres têm um aumento excessivo de tensão dessa musculatura. É uma musculatura que está contraindo o tempo inteiro e que nem consegue fazer uma contração, porque o músculo já está encurtado. Já está contraído, né? Já está com déficit, exatamente. Essas pacientes que começam a fazer fortalecimento em casa ou começam a fazer curso online de pompoarismo são as pacientes que chegam no consultório falando de uma piora, assim, inexplicável de dor à relação sexual. Nossa. Que antes elas, tinham relação sexual com dor, elas começam a não conseguir ter penetração, não conseguir introduzir absorvente, não conseguir introduzir o dedo, nada, não consegue introduzir nada na vagina, porque aumenta muito a tensão da musculatura. Então, o que eu gosto de falar? Se você não tem condições de acompanhar, de pagar um acompanhamento com o fisioterapeuta pélvico, ao menos tente passar uma vez com o fisioterapeuta pélvico, porque ele vai te orientar quanto ao que deve ser realizado. Ali, por meio da avaliação específica dessa musculatura, ele vai falar, olha, você pode fortalecer em casa o assoalho pélvico. Ou ele vai dizer, olha, não existe melhor chance parar. de fortalecer, faça tal e tal exercício para relaxamento e mais para frente você começa o relaxamento, o fortalecimento. O fortalecimento. Então assim,
é muito essa automedicação, autoprescrição, né? Porque hoje em dia é muito fácil. Hoje em dia o acesso à internet, qualquer exame que a gente pega, a gente digita lá no Google o resultado do exame. É E tudo que verdade. aparece lá, você já fica lendo e criando expectativas. Da mesma forma para essa área de fisioterapia pélvica ou para o assoalho pélvico. Muitas vezes as pacientes digitam lá no Google exercícios para acabar com a perda de urina. Aí aparece alguém em algum vídeo ensinando como contrair. Quem garante que essa contração está sendo feita pela musculatura da vagina? Entendeu? Da maneira correta, bumbum, né? que está ali logo atrás dessa musculatura e que auxilia o funcionamento dela. Por isso que eu gosto de sempre conversar com as pacientes para que passem pelo menos uma vez para entenderem melhor o que tem acontecido no caso da endometriose e receberem orientações ali de exercícios e de métodos que elas podem continuar o tratamento em casa. Interessante. Nossa, e ajuda muito, né? Nossa Senhora. Sim, nossa, muito mesmo. Eu vejo a mudança dessas mulheres. Transformação. Nossa, eu garanto. Bom, acho que falta uns 15 minutinhos para acabar. Vamos responder as perguntas que chegaram? Vamos. Acho que é legal. Bom, a primeira pergunta aqui da Sidneia Carneiro. Infecção urinária de repetição tem a ver com endo de bexiga? Olha, essa pergunta é importante. Lá no início da live, eu comentei que a infecção urinária na endometriose, ela é comum no período menstrual, ela acontece mais no período menstrual, né? Essa infecção urinária que está sempre associada ao período menstrual, ela pode ter ligação com endometriose na bexiga. Agora, um assoalho pélvico que está tenso, contraído o tempo inteiro, também pode gerar infecção urinária. Por quê? Sempre fica um restinho de xixi ali na uretra ou na bexiga. E a pressão desse músculo, né? Imagina que aqui está a uretra e aqui está o assoalho pélvico. Se ele está contraindo o tempo todo, ele está enviando a urina para cima. Ele está fazendo o fluxo contrário do que é o natural, podendo gerar infecções urinárias. Mas já aproveitando que a gente está falando de infecção urinária, eu tenho um conselho, né, para dar para todas as mulheres, que é a forma que vocês têm se limpado após a micção e a forma que vocês têm se portado ao vaso sanitário, né? Estão sentando ao vaso sanitário? Ou será que é tão comum já na rua a gente não encostar no vaso que em casa também você não senta? Sim, fica ali meio de pé, meio estranho, né? Sim, o ideal é sente ao vaso sanitário. Existem protetores para a parte externa. Sim, uns pequenininhos, quadradinhos assim, né? Que vem na farmácia agora. Bem mais. É baratinho. É super baratinho. Se você deixa de fazer xixi fora de casa ou se você não senta, a maioria das suas micções acontece fora de casa. Se você não senta ao vaso sanitário, opte por comprar esses protetores. É algo tão baratinho que vai melhorar demais a sua saúde perineal, a saúde da sua vagina. Nós temos que cuidar da nossa vagina. Faz toda a diferença, né? Nossa. Sim. Então, são esses dois conselhos que eu tenho para dar para essas mulheres. O uso desses protetores para que você sente ao vaso sanitário para esvaziar completamente essa bexiga, né? Não ficar contraindo várias musculaturas para sustentar ali a postura sem encostar no vaso. E, além disso, a limpeza correta. Então, como você tem se limpado? É com água, é com papel higiênico, é com toalha? Se é com papel higiênico, você limpa de frente para trás ou de trás para frente? Será que de frente para trás é correto? Ou será que de trás para frente é o que você tem feito? O que nós devemos fazer? Devemos considerar ali as estruturas anatômicas. Nós temos o primeiro canalzinho, que é a uretra, o segundo canal, que é a vagina, e o terceiro canal, que é o ânus, né? São esses três buraquinhos ali na região da pelve.
Se eu limpo de trás para frente, com a minha mão vindo aqui por frente, eu estou carreando bactérias do ânus para a região da vagina, Imagina. no introito, na entrada da vagina. E isso pode gerar infecções urinárias. Então, quando a gente pensa também em infecção urinária, a gente tem que entender se você está sentando na postura correta e se você está se limpando corretamente, para depois a gente começar a pensar em endometriose ou em assoalho pélvico tenso, que pode gerar essas infecções urinárias de repetição. É um conselho. Então, acho que eu respondi a pergunta dela, né? Infecção urinária de repetição tem a ver com endometriose na bexiga? Sim, se acontecerem sempre no período menstrual. Tá, eu vi que a Sidneia está aqui acompanhando a gente. Se respondeu, sinaliza pra gente. Uma coisa que eu não falei que responde bem essa pergunta também é que a endometriose na parede da bexiga, do músculo da bexiga, ela dificulta o esvaziamento total da bexiga. Então, vamos supor, era para a bexiga contrair toda e sair completamente a urina, mas ela contrai médio, vamos dizer assim. E aí fica um restinho de urina ali, e essa urina que fica é aquela que prolifera, tem a proliferação bacteriana e associada também à infecção urinária. A infecção. Sim. Ó, a Sidneia falou que foi respondida a pergunta dela. Agora é a da Nath Muniz. Focos fora da bexiga ainda assim podem dar, né, sintomas urinários? Exemplo, aumenta da frequência das idas ao banheiro. Com certeza, com certeza. A gente até já respondeu essa durante a live. Sim. Isso acontece com frequência, que são sintomas mais ligados ao músculo do que ao próprio foco. Não necessariamente uma pessoa que não tenha foco na bexiga não vai apresentar sintomas urinários. Pelo contrário, eles acontecem demais nessas pessoas. E eles estão ligados geralmente ao músculo do assoalho pélvico. Músculo tenso, aí surgem esses sintomas urinários. Ou se não, bexiga que não funciona bem, né? Contrai fora de hora, por exemplo, gera o sintoma de urgência, ou de incontinência, idas frequentes ao banheiro. Perfeito. Aí tem uma da Daiane, não sei. Infecção urinária de repetição pós-coito e sem focos na bexiga é endo de alguma forma? Essa pergunta é boa também. A infecção urinária, considerando a endometriose ou não, ela é muito comum quando a mulher tem relação sexual e não vai ao banheiro fazer xixi logo após. Existem algumas explicações para que isso aconteça, mas nós devemos entender que está totalmente relacionado ao assoalho pélvico. Então, aqui ela colocou, né? Infecção urinária depois de uma relação que surgiu após relação sexual. Mas eu não tenho foco na bexiga. Isso pode ser endometriose? Tem que ser Você precisa, Diane, acompanhar com um especialista em endometriose, porque este não é um sintoma exclusivo da endometriose. É um conjunto de sintomas, é uma apresentação clínica que a gente fala. O paciente chega ali com um grupo de sintomas para ser diagnosticado e a gente complementa o diagnóstico com os exames, né? Mas se isso tem acontecido, adquira o hábito de sempre após as relações sexuais ir ao banheiro e fazer xixi. Por quê? Se você está tendo orgasmo, o orgasmo nada mais eu sempre falo aqui, o orgasmo, ele também compõe, né, as contrações do assoalho pélvico. Aquela sensação prazerosa do orgasmo são contrações vaginais. Então, imagina ali o seu músculo bombeando na sua uretra e a urina que possa estar ali, porque não esvaziou completamente a bexiga, subindo para a bexiga novamente. Vai dar infecção urinária, né? Com certeza. Então, a gente tem que, todas as mulheres do universo, tem que adquirir esse hábito de ir ao banheiro após as relações sexuais para evitar a incontinência urinária. A incontinência e infecção, né? A infecção urinária, perdão. E não necessariamente esse sintoma é de endometriose. De endometriose. A Diane, isso.
E eu recebi uma que eu não me lembro e eu não anotei aqui, mas me veio na cabeça por conta da relação sexual. Após a relação sexual, ter distensão abdominal e dor ali e dor lombar. Pode ser sintoma de urinário também ou não? Está mais associado a intestino, por exemplo. Então, geralmente os Eu acho sintomas... curioso, na verdade, porque pós-relação sexual ter distensão abdominal, assim, eu nunca tinha ouvido falar, não sei. Eu também, não é uma queixa comum. A queixa comum é sentir a vagina inchada após a relação sexual. Na endometriose, as pacientes se queixam muito disso. Mas, na verdade, não é que a vagina está inchada, é que o músculo está hipertenso e dá uma sensação de que ele está inchado. A vagina não está inchada por conta da relação sexual, né? Inclusive, ontem uma paciente me queixou disso, que durante a relação sexual, às vezes o marido não conseguia penetrar. Gente, tá errado. Então, não tenta penetrar, procura um tratamento primeiro, porque você está com um aumento de tensão dessa musculatura. Distensão abdominal é uma queixa muito comum na endometriose, está associada à própria fisiopatologia da doença, que é uma doença inflamatória. Tem a produção também de gases é um pouco alterada, além, né, de ser uma doença inflamatória que por si só já gera essa indisposição abdominal. Mas, associada à relação sexual, tem que investigar também outras causas. Perfeito. Eu lembrei porque eu achei curioso, assim. Eu falei, deixa eu aproveitar. Bom, acho que é isso, né, tá? Você tem alguma pergunta aí que você recebeu de alguém? Não sei. Você quer pontuar mais alguma coisa? Se alguém quiser fazer uma pergunta aqui nos comentários, eu não vi. Deixa eu ver se alguém perguntou ou não. Ninguém perguntou. Acho que não. Mas nós seguimos à disposição para responder perguntas, caso vocês tenham algum interesse em conversar mais sobre fisioterapia pélvica e sobre endometriose. É só entrar em contato, me chama no direct, que eu tenho todo o cuidado de te responder e de conversar com você. Com certeza. Ai, gente, eu sou super puxa-saco, entendeu? Trouxe aqui porque gosto muito. Ela é suspeita, gente. Ela foi minha paciente, uma das mais aplicadas. Ela é suspeita para falar de mim. Mas acho que é importante a gente trazer isso aqui, assim, tá? Porque reconhecer sintomas, né? Criar a consciência corporal, que é uma coisa que a gente fala muito em consultório, né? De saber o que está doendo, onde está doendo, Sim. O que está acontecendo, tipo, aprender a observar seu corpo. Eu acho que a fisioterapia pélvica, ela traz isso de presente, assim, para quem não entende muito o que está acontecendo, sabe? Eu acho que esse é o importante, esse é o papel fundamental, assim, da fisioterapia, principalmente a pélvica, e eu falo que depois que eu fiz a fisioterapia pélvica, eu comecei a enxergar a fisioterapia com outros olhos, assim, a fisioterapia de maneira geral, porque, nossa, aí estou fazendo acompanhamento com o Anderson agora por causa do pé, enfim, aí você descobre que tem a ver com o negócio da coluna, da asa, e não sei o que, você fala, meu, é tudo assim, tá tudo ligado. E a gente, às vezes, insiste em querer tratar o corpo como uma coisa pontual, né? Então, é difícil. Acho que esse é o nosso papel, assim, trazendo essas informações. Muito obrigada, sua querida. Com certeza, Cláudio. Eu agradeço sempre o convite aqui. Para mim é um prazer. Eu espero que, enfim, a gente alcance mulheres que precisam dessa informação e que, de alguma forma, elas se sintam apoiadas ou incentivadas a buscar o tratamento da endometriose, que não se resume ao tratamento médico. É um tratamento multidisciplinar que envolve a nutrição, psicologia, fisioterapia pélvica, enfim. Nós temos que abordar, como a Cláudia falou, né? Tá tudo interligado. Nós temos que abordar essa paciente como um todo. Nós temos que olhar e pontuar tudo aquilo que a endometriose interfere na vida dela, e cada profissional vai agregar com o seu conhecimento a fim de melhorar a qualidade de vida dela, de proporcionar uma vida feliz, uma vida sem dor, uma vida sem queixa. Esse é o objetivo. Ai, nossa, quantas pessoas queridas aqui, gente. Um beijo para vocês todos que estão acompanhando a gente.
Um beijo, gente. Gi, mandou uma mensagem. Obrigada, beijo. E arrasa mesmo, a Tá arrasa mesmo, gente. Bom, se vocês quiserem entrar. E acho que fica aqui o canal de ligação com você, quem quiser entrar em contato com você. A Tá está fazendo teleatendimento, então vocês podem entrar em contato com ela para uma consulta online, ela pode esclarecer melhor as dúvidas de vocês. E é isso. É isso. Muito obrigada, gente. Obrigada. Tá bom, um beijo, Tá? Um beijo. Obrigada. Boa noite, boa tarde, né? Para todo mundo. Boa tarde. Tchau, tchau. Um beijo, tchau.